Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela presença mais uma vez. Hoje de uma maneira diferenciada numa quarta-feira, onde vamos falar um pouquinho sobre medida disciplinar quando a gente fala dos princípios de liderança. Então primeiro eu queria, na verdade, até justificar o porquê, na verdade, do tema, né, sobre princípios de liderança. Eu recebi um direct no Instagram perguntando, na verdade, um pouquinho sobre... dentro dos princípios de liderança que nós temos conversado, né, nessa série de vídeos, como abordar um outro colaborador, né, como que o líder ele pode abordar um colaborador dentro dessa esfera, já que é uma esfera onde a gente fala de liderança como uma possibilidade de auxílio, né, a outro, aquela influência positiva que possamos causar nas outras pessoas. E como que a medida disciplinar ela se encaixa nisso, né? Então esse é o tema que eu decidi conversar com vocês hoje um pouquinho, tá? Sobre medida disciplinar. Então vamos lá. Primeiro, antes de começarmos a falar da medida disciplinar em si, para aquele que não estava conosco, é muito importante entender qual que é a base do princípio de liderança que nós temos falado, né? E o princípio de liderança, a fundamentação desse princípio de liderança é justamente a liderança como uma ferramenta, como uma habilidade de influenciar o outro a fazer positivamente algo para um bem comum. Esse bem comum, tá, que a gente está colocando dentro do universo empresarial e corporativo, mas que pode ser adaptado para a família, tá, para a congregação religiosa e tudo mais. Vamos lá, deixa eu só fixar aqui o nosso assunto de hoje, para aquelas pessoas que forem entrando. Perfeito. E aí vamos começar a falar então um pouquinho sobre essa medida disciplinar. Então é muito importante quando a gente fala sobre medida disciplinar, a gente primeiramente conseguir entender qual que é a visão e qual que é a proposta dessa medida disciplinar. Muitas das vezes, o líder, quando ele entra com um princípio de poder e não de autoridade, também conversado anteriormente, se você perdeu, dá uma olhadinha no nosso feed que você vai conseguir encontrar um vídeo que fala sobre isso. Quando ele vem, na verdade, com esse princípio de poder, muitas das vezes a gente entende a medida disciplinar como uma ferramenta de punição. A medida disciplinar como uma forma de punir, né, um colaborador que não tenha atingido as metas ou que não tenha tido um comportamento adequado. A primeira coisa que precisamos compreender dentro deste universo de liderança é justamente isso. O que você vê como medida disciplinar? Por quê? Quando a gente leva, tá, também conversado anteriormente, que dentro de um princípio de liderança nós devemos adotar as nossas medidas sempre e as nossas escolhas, sempre tendo como base o fortalecimento de um relacionamento, o fortalecimento da relação entre o líder e o liderado. Nós vamos encontrar que a fala, não necessariamente a atitude, mas a fala de punição, ela muitas vezes é prejudicial a esse relacionamento e logo a essa estrutura, a essa cultura e esse ambiente do mercado de trabalho. Então precisamos entender que a medida disciplinar ela precisa ser uma forma de comunicação. A medida disciplinar ela precisa ser uma ferramenta de orientação, de apontamento. E a partir do momento em que a gente tem esse paradigma, onde eu vou precisar adotar uma medida disciplinar com o intuito, na verdade, de fazer esse resgate, com o intuito de fazer essa orientação, com o intuito de trazer essa visão, aí nós temos que trazer outras reflexões. Que ela deve, a partir de que pressuposto? Qual que é a tua visão enquanto líder, tá? Ou enquanto futuro líder, mediante a todas as informações necessárias sobre a tua função e sobre a função, na verdade, daquele colaborador, daquele liderado. Repara que aqui nós estamos falando, eu estou me referindo à visão do líder e não do liderado. Porque é aí que nós temos que partir, no caso, como pressuposto. Qual que é a visão do líder? Será que o líder ele consegue compreender qual que é a visão da empresa, quais são os objetivos e as metas a serem alcançadas? Será que esse líder ele consegue, na verdade, compreender qual que é o papel dele e o papel desse colaborador dentro dessa ferramenta, dentro dessa roda que precisa girar, que precisa acontecer, que precisa se movimentar? E por que falamos isso? Porque a partir do momento em que essa informação ela não é clara para o líder, ela com certeza também não será clara para o liderado. Então nós precisamos, o primeiro passo é ter uma compreensão sólida de quais são as metas daquela empresa e quais são cada um dos papéis a serem direcionados. Qual é a visão? Qual é a missão? Quais são os valores dessa organização?
seja essa organização, né? Aqui eu me refiro sempre no âmbito empresarial, mas a gente pode também levar para dentro da família. Quais são as metas familiares? Também dentro da congregação religiosa. Quais são as metas dessa congregação religiosa? Qual que é a visão que ela tem, na verdade, de mundo? Quais são os valores que estão atribuídos a essa corporação independente desse hemisfério? Nós precisamos, na verdade, ter isso muito sólido. E a partir do momento em que isso está sólido para o líder, precisamos então, para o passo número 2, nos certificarmos de que todo este processo, ele também é sólido e claro para este liderado. Porque precisamos, no caso, entender, lembra que falamos também sobre escuta empática? Quando a gente vai ouvir, tomando como base a visão do outro e não a nossa, tomando como base que aquele ser, ele tem toda uma bagagem, uma vivência diferenciada da nossa e que o fez ser aquilo, né? E chegar naquele determinado ponto onde as duas vidas elas se encontram. Quando a gente coloca, na verdade, essa escuta empática em prova, quando nós temos, na verdade, a pretensão de desenvolver uma visão clara desses pressupostos da empresa, desses pressupostos da organização, nós podemos, na verdade, aí começar a medir qual que é a medida disciplinar adequada. Por quê? Um colaborador que talvez não tenha essa informação clara, que não consiga compreender qual que é o seu papel real na empresa, qual que é o seu principal valor na empresa, aonde que ele pode ir, qual que é a autonomia que ele tem dentro dessa empresa para poder atingir essas metas, ele vai se perder em algum momento. E é isso que nós precisamos resgatar. A partir do momento em que nós vamos começar a passar essa visão, que um colaborador ele não tem essa visão, a tua medida disciplinar a princípio vai ser passar essa informação. Informar, orientar este colaborador. É diferente de um colaborador que conhece, na verdade, a estrutura empresarial, é diferente do colaborador que conhece a sua função e ele toma como pressuposto o não fazer, né? O não agir de maneira adequada. Lembra que a gente falou também sobre valores, né? Eu preciso, na verdade, os meus valores mais as minhas ações, elas vão, na verdade, ter um resultado de mudanças. As ações, elas são importantes. Então, quando esse colaborador ele tem informação, mas ele não age de acordo, existe uma quebra, uma medida disciplinar um pouco mais assertiva. A partir do momento em que o líder ele tem como visão de que aquele colaborador ele não tem uma visão assertiva do que é ele dentro daquela empresa, ele vai conseguir, na verdade, modificar as suas ações. Então, vamos lá. Então, quando a gente vamos partir aqui do ponto de um colaborador que nós identificamos, tá, dentro do nosso corpo ali de liderados, que não tem essa visão assertiva da empresa. Então, a primeira coisa é orientação. E como que essa orientação ela pode acontecer? Um bate-papo leve, tá, onde você, na verdade, possa apresentar quais são as metas da empresa e, principalmente, qual que é o papel dele. Um direcionamento que a gente dá, inclusive, é a construção de um documento formal onde vai elencar, na verdade, esses principais pontos. Esses pontos de uma função, né, de uma profissão, nós encontramos, inclusive, dentro das bases do Ministério do Trabalho, que a gente chama, no caso, de CBO, né, onde ele vem algo de forma bem genérica, mas ele vem a profissão, a formação daquela pessoa, né, e aí ele vem todos os pontos, quais são as funções que ela deve exercer, tá, que estão de acordo com aquilo que é registrado dentro da carteira de trabalho. Então, o CBO é um grande ponto para a gente tomar como início, como princípio. Quais são as funções, no caso, daquele colaborador? Depois a gente pode começar a ter a especificação da nossa empresa, tá? Um vendedor ele vai ter como pressuposto a venda de um determinado produto. Que produto é esse? Tá? O produto, na verdade, é um livro, ok. Este livro, quais são as qualidades daquele livro? Então, talvez, quando a gente começa a especificar, aquele colaborador, ele precisa, na verdade, compreender quais são as qualidades daquele livro. Ele precisa compreender qual que é o público-alvo, na verdade, em que ele pretende atingir. E aí, eu começo, na verdade, a destrinchar as funções daquele colaborador para que ele tenha uma visão bem assertiva de qual que é o papel dele. E, com certeza, ele chegar na reflexão sozinho por esse papo, aonde ele está falhando. Então, esse é um ponto, na verdade, muito importante. A informação. Conseguir informar aquele colaborador. E aí, um direcionamento, talvez, essa construção deste documento, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Então, criarmos, na verdade, este documento para conseguirmos elencar e passar de uma forma mais clara.
Criado, na verdade, elencando, na verdade, quais são as funções daquele colaborador, é importante a gente também falar sobre os valores da empresa. O que aquela empresa, na verdade, ela tem como pressuposto? Quando falamos de valores, e aí se essa empresa está bem fundamentada dentro dos princípios de liderança que temos elaborado aqui, lembra que nós falamos, né, quais são as qualidades de um líder? E aí nós fomos conversando e nós chegamos a palavras como bondade, chegamos, na verdade, em humildade, em confiança, falamos, na verdade, uma pessoa que seja benigna. Todas essas qualidades que a gente fala de um líder, quando a gente pretende encontrar pessoas com essas qualidades, nós estamos então trazendo os valores da nossa empresa. Nós estamos trazendo os valores da nossa organização. Então a nossa organização ela vai ter, na verdade, né, a bondade, como que ela pode, na verdade, se refletir? Talvez no ambiente de trabalho leve, esse seja um valor importante, na verdade, para dentro da empresa. Né? Quando a gente fala, na verdade, de confiança, a confiança a gente pode falar da relação entre colaboradores, seja liderado ou, no caso, líder, entre, na verdade, colaboradores de uma mesma realidade hierárquica na empresa, né? Ou então podemos falar também da confiança que precisa ser desenvolvida com aquele cliente, dependendo, na verdade, do âmbito. Então, os valores, eles também precisam ser passados para aquele colaborador. Por quê? A partir do momento em que, por exemplo, nós temos a questão do ambiente de trabalho leve, o colaborador ele precisa entender que aquele é um universo, tá? E as atitudes dele precisam se adaptar, estar, na verdade, próximas a essa realidade, próximas a esse valor que a empresa, que a organização ela está buscando. Então, tudo, na verdade, vem novamente do pressuposto da comunicação, que precisamos ter uma comunicação assertiva. E quando aquele colaborador ele não compreende qual que é o papel dele, quais que são as funções específicas, de preferência algo que seja documentado. Quando aquele colaborador ele não tem consciência de qual que são os valores que aquela empresa busca, ou seja, a forma com que a empresa vai atingir as suas metas, os seus objetivos. E aí a gente entra na missão e, no caso, na visão da empresa. Qual que é a missão dela? Aonde aquela empresa ela pretende chegar? Qual que é a visão dela? Como aquela empresa pretende chegar àquele ponto? Se o colaborador ele não consegue compreender essas questões fundamentais da empresa, quem dirá, na verdade, o liderado, o líder, a gente vai ter, na verdade, um ruir de atitudes. E é por isso que nós precisamos, primeiramente, olhar para nós. Tá? Nós como líderes ali, ou como futuros líderes. Qual o papel que a minha empresa ela exerce? Qual que é a visão? Qual que é a missão? Quais são os valores dessa empresa? Qual que é a minha função como líder dentro dessa empresa? Eu estando com isso bem fundamentado, eu vou transpassar isso para o meu liderado. Aí eu vou poder apresentar qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores daquela empresa. Eu vou poder apresentar, na verdade, para aquele funcionário quais que são as funções que ele precisa exercer e o que é esperado dele. A partir do momento em que o colaborador ele tem essa informação de forma clara e ela foi passada não de maneira intransigente, não utilizando o poder, mas utilizando aquela autoridade que nós conversamos. Quando nós passamos essa informação, tendo como cuidado o criar o ambiente adequado, o criar o fortalecimento da relação entre esses dois pontos, aquele colaborador, por automático, né, por consequência, ele vai ter, na verdade, a autorreflexão do ele estar dentro do padrão, na verdade, esperado da empresa, ou então fora daquele padrão esperado. E aí nós vemos, na verdade, outros fatores de escolha, né, onde aquele colaborador ele vai poder modificar suas atitudes, que são ações que nós precisamos buscar, ou não. E aí nós entramos, na verdade, em outros passos. Então, o primeiro passo, na verdade, para uma medida disciplinar adequada dentro dos princípios de liderança é nos preocuparmos com essa comunicação, tá? Visão de líder e visão de liderado mediante a tudo que é esperado dentro dessa empresa. A segunda dica que eu quero trazer para vocês, a partir do momento em que a comunicação ela está bem clara, é criar uma sistemática de feedbacks. Tá? E o que é um feedback? O feedback, na verdade, que é uma expressão em inglês, né, que nós trouxemos, na verdade, para o português, para o mundo corporativo, ele vai falar justamente sobre o retorno. Tá? Ele vai falar justamente sobre a conversa que se tem, na verdade, entre líder e liderado. E esse feedback, ele precisa ser de uma maneira sistemática. O líder, ele precisa compreender dentro do universo dele, dentro das necessidades da empresa, dentro das possibilidades de gestão, qual que será, na verdade, a estrutura de feedback, o tempo, na verdade, em que ele vai deter como líder para dar esse feedback individual, tá? Ou coletivo para esses colaboradores. E o que deve constar nesse feedback?
Deve-se constar, na verdade, quais, primeiramente, né? Eu posso recapitular as questões de comunicação, tá? Não é porque eu passei essa informação uma única vez que aquilo vai ficar claro, na verdade, para o colaborador. Eu preciso, na verdade, retomar. Uma, para que aquilo se sedimente, e dois, para que ele relembre, para que ele tenha aquilo, na verdade, em mente e que ele seja motivado a estar sempre adequado à missão, visão e valores da empresa. Além dessa retomada, no caso da orientação, tá? O feedback, ele vai trazer dados, ele precisa trazer dados. Tivemos uma queda agora, internet, voltamos. Então, quais são aquilo que é esperado, na verdade, dele de uma maneira geral? Então, dentro desse feedback, o colaborador ele vai ser capaz de entender como que está a posição dele dentro da empresa. Muitas das vezes, essa comunicação, novamente essa palavra-chave, ela se rui para o colaborador e aí se tem, na verdade, todo um problema dentro da empresa. Porque ele não consegue, muitas vezes, ter a visão do líder de se ele está, na verdade, caminhando progressivamente e positivamente perante aquela empresa ou se ele está deixando a desejar. Então, é papel do líder, periodicamente, e aí se estipular se isso vai ser uma vez por semana, a cada 15 dias, quinzenalmente, no caso, né, ou mensalmente, como que vai ser essa estrutura de feedback? O quando que, na verdade, aquele líder vai poder sentar e falar, olha, vamos relembrar aqui as missões, visões e valores da empresa, você está super bem, na verdade, na empresa, ou não, você precisa, precisamos, na verdade, ter um ponto de melhor em determinada situação. Então, nós temos, primeiro, orientação e o segundo, o feedback, tá, periódico. Dentro desse feedback e da orientação, é muito importante que nós tenhamos o cuidado com a linguagem que será exercida com aquele colaborador. Por quê? Muitas das vezes, nós temos a pretensão, né? Já nós temos, na verdade, como primeiro passo, ao conversarmos, na verdade, sobre feedback, conversarmos, na verdade, sobre mensuração de resultados, elencar, a princípio, na verdade, aquilo que está dando errado, tá? Focar naquilo que a gente quer melhorar. Tá? A primeira dica que eu trago para vocês é trabalharmos com uma ferramenta de liderança que a gente chama de Delta Plus. Tá? E o que é o Delta Plus? O Plus é o mais, é aquilo que é positivo. E repara que em paralelo ao Plus, a esse mais, nós não estamos trabalhando com o negativo. Estamos falando do Delta, né? O Delta que é o símbolo, na verdade, da transformação. É o triângulo que é o símbolo do fogo, né, dos gregos. Então, nós vamos substituir o que seria, na verdade, este negativo pelo delta, pela necessidade de transformação. E esse vai ser, na verdade, a chave de comunicação, onde o líder ele pode, na verdade, iniciar o feedback dele, construindo um delta plus. E o que vai ser esse delta plus? Você pode dividir, na verdade, em duas colunas, onde você vai colocar o mais e o triângulo, na verdade, do delta. Dentro desse mais, é importante que se elenque pontos positivos que aquele colaborador, que aquela equipe, ela tem exercido, tá? Pontos claros, pontos, na verdade, assertivos, objetivos que têm sido, na verdade, cumpridos. E aí, é preciso que se tenha uma visão bem assertiva do trabalho daqueles colaboradores. Do outro lado, que é o delta, que é essa questão da transformação, vai se elencar os pontos que precisam ser transformados, que precisam ser melhorados, mas que não vão ser tratados como maneira negativa, que vão ser apresentados como a necessidade justamente dessa transformação, desse fogo, né, transmutador aí de energias. E aí, quando nós falamos do Delta Plus, é importante que o líder, número 1, ele pare para pensar que se ele estiver tendo muita dificuldade para encontrar plus dentro daquela equipe ou daquele colaborador, talvez seja porque ele não está tão presente na vida daquela equipe ou daquele colaborador. E aí é uma atitude que é um delta, inclusive, particular daquele líder, onde ele precisa estar mais presente para ter uma visão um pouco mais assertiva. Tá? Além disso, um direcionamento também que eu dou é que tenhamos o cuidado de tentar equilibrar. Equilibrar os pontos de plus e equilibrar os pontos de delta. Não necessariamente números iguais, mas números aproximados. E ao começarmos o nosso feedback com o nosso colaborador, iniciarmos sempre pelo plus. As pesquisas, elas mostram que quando a gente elenca, na verdade, pontos positivos, onde a gente, na verdade, apresenta questões de transformação, tá? Posteriormente a esses pontos positivos, a gente vai ter, na verdade, um resultado melhor. Por quê? Quando eu venho, na verdade, a elogiar, quando eu trago, na verdade, pontos que eu observo, na verdade, naquela pessoa que são características legais,
tá? São características bacanas, são características positivas. Aquela pessoa vai estar mais receptiva quando você, na verdade, fizer o chamamento para termos o que transformar. Tá? Fizermos o chamamento para que juntos, líder e liderado, lembra a necessidade de criar, na verdade, relação, tá? Atingirmos as metas e transformarmos, na verdade, este delta em plus. E aí é muito importante, que é o terceiro ponto, guardar, documentar este delta plus. Porque a partir do momento em que você guarda este delta plus, daqui a uma semana, 15 dias, daqui a um mês, dependendo da periodicidade que você combinou, tal, que você estipulou para si, desse feedback, você vai conseguir, na verdade, pegar esses documentos e ver uma evolução daquele funcionário, vermos uma evolução daquele colaborador e uma evolução daquele liderado. Onde é muito interessante quando a gente consegue observar pontos de delta passando para o plus, de acordo com o desenvolvimento dos feedbacks. De olha, lembra que como a comunicação a gente precisava, no caso, melhorar, geralmente estava chegando bem ranzinza, olha como agora você, na verdade, está uma pessoa mais sorridente. E aí transformou no plus. E aí quando este funcionário, ele consegue, na verdade, identificar a olhos, tá? Que aquele ponto, na verdade, de densidade de transformação do delta, tá virando um plus, aquilo vira motivação. Quando ele consegue, no caso, observar que esse delta, que foi colocado como meta entre líder e liderado, que aquele líder, ele tem essa visão assertiva e que ele consegue identificar o que precisa entrar em delta, e ele consegue identificar os deltas que têm se tornado plus, e esses plus também aumentando, porque a partir do momento que a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai, na verdade, observando mais pontos positivos, a gente vai criando, na verdade, uma cultura empresarial, e entendam como cultura um conjunto de valores, aí de escolhas, na verdade, dentro da empresa, onde esse ambiente ele vai se transformando. Então, recapitulando um pouquinho. Primeiro passo, na verdade, medida disciplinar, orientação. O segundo passo é um feedback periódico, tá? Aquele retorno, aquela conversa, na verdade, que é feita, na verdade, com periodicidade. E aí depois nós temos o nosso terceiro ponto, que é a documentação deste feedback e também dessa orientação, como a gente falou, né? Das funções, aquilo da missão, visão e valores, bem, no caso escrito, mesmo documentado para facilitar para aquele colaborador. Com essas três ferramentas, nós temos a possibilidade de ter medidas disciplinares mais assertivas. E a partir do momento em que aquele colaborador, ainda que com toda essa estrutura, ele tenha, na verdade, as escolhas, né? Todos nós temos o poder de escolhas e o livre-arbítrio, ele tem escolhas onde o afaste dentro da visão, missão e valores da empresa. Ele tem escolhas onde o afaste da evolução deste delta, tá? Dessa necessidade de transformação. E ele tenha como pressuposto o afastamento realmente, na verdade, desses ideais. Então, aí nós temos, na verdade, que refletir sobre o papel, tá? Sobre a necessidade daquele colaborador. Podemos, inclusive, chegar a conclusões da necessidade, na verdade, da dispensa, da troca, etc. Mas que vai ser feita de uma maneira leve. Por quê? Ela vai estar pautada nas escolhas do colaborador e não necessariamente do líder, tá? Dentro, no caso, da empresa. Então, é uma forma da gente conseguir concretizar e sintetizar tudo isso. Para finalizarmos, no caso, a nossa live de hoje, eu trouxe alguns pontos, tá, de reflexão, quando nós falamos anteriormente sobre as características de um bom líder. E eu quero, na verdade, trazer para vocês que essas características de um bom líder, elas podem, no caso, se transformar em características, no caso, da nossa empresa. E aí a necessidade das medidas disciplinares, elas vão ser consequência disso. E esses valores, na verdade, eles devem ser pautados em escolhas. Então eu trouxe, na verdade, algumas delas que nós citamos anteriormente, tá? E a primeira, na verdade, que eu lembro que foi falado, foi a questão do líder como paciente. O líder, ele tem essa função de ser paciente. Então, uma pessoa que, no caso, que ela é paciente, né? O que ela tem? Ela, no caso, ela mostra autocontrole. Então, se nós precisamos, no caso, nós queremos trazer o valor da paciência para a nossa empresa, nós devemos, na verdade, pensar em como criar uma cultura de autocontrole. Trazer dentro do nosso feedback, da nossa orientação, a necessidade do nosso autocontrole, geralmente emocional, mas que ele também pode ser, no caso, psicológico.
Outro ponto que também elencamos, tá, foi a bondade. E quando a gente leva, na verdade, o valor da bondade para dentro da empresa, a gente está falando, na verdade, nós estamos falando da atenção, nós estamos falando da apreciação, nós estamos falando do incentivo. Uma pessoa boa é uma pessoa que, na verdade, que ela dá atenção, que ela incentiva, que ela aprecia o outro. Então, se nós queremos o valor da bondade dentro da nossa empresa, nós precisamos trazer, dentro da nossa medida disciplinar de orientação e de feedback, a necessidade, tá, de passar, no caso, essa informação, essa busca, na verdade, para líder e liderado, onde é necessário dar atenção, talvez a atenção que o líder dá para aquele liderado, inclusive mediante o feedback, a apreciação e os valores que se dá dentro dessa conversa. E quando a gente trabalha lá no caso com o Plus, iniciamos, na verdade, com o Plus, estamos trazendo essa cultura. E a gente lembra que dentro de fatores até psicológicos, o ser humano ele tem uma necessidade de retratação. Quando você trata alguém positivamente, é nossa pretensão, na verdade, tratar o outro também positivamente. Lógico que temos nas nossas exceções, mas essa é uma maneira genérica de estar se falando. Outra questão, na verdade, que foi citada foi o respeito. E aí o respeito, quando a gente fala corporativamente, tá? Como trazer esse valor do respeito para a nossa empresa, é o trazer, na verdade, o respeito no sentido de importância para o outro. A partir do momento em que eu vejo o outro como importante, eu estou trazendo o princípio de o valor, né, de respeito para dentro dessa cultura. E aí também posso aproveitar das nossas orientações e de feedbacks para falar sobre o quanto que a pessoa, no caso, ela é importante e o quanto aquela pessoa precisa também identificar a importância dos demais, seja desse líder ou seja das pessoas com quem ele divide aquele âmbito. E o nosso último ponto ali, que eu quero trazer para vocês, é a honestidade. E a honestidade, a gente precisa entender dentro do caso do mundo corporativo, que ela vai vir como sentido de livre de engano. Então, quando eu falo de honestidade, é entender, por exemplo, uma pessoa que ela é honesta corporativamente falando dentro da empresa, ela tem como uma questão muito clara para ela qual que é a função dela da empresa. Porque muitas das vezes nós temos a tendência a mentir para nós mesmos. Então, quando aquele colaborador ele entende qual que é a função dele, aquele colaborador ele entende o que ele está fazendo, tá, dentro daquela empresa. Aquele colaborador ele tem a real visão, tá, de qual que é a função dele e qual que é a realidade que aquela empresa tem. Ele é honesto perante a visão e o paradigma que ele tem, tá? Também tem esse princípio da honestidade dentro da corporação. E eu posso aprimorar através das nossas orientações e de feedbacks. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje nós vemos extraordinariamente numa quarta-feira para conversarmos, tá? Mas na semana que vem eu volto normalmente às quintas-feiras, às 1h30 da tarde, para conversarmos um pouquinho mais sobre o princípio de liderança. Você pode me seguir, tá? O meu @, ele tá ali à disposição. Também fique de olho no EADL, nós temos um link da bio com alguns cursos disponíveis para você, para poder se aprimorar profissionalmente, tanto na área, na verdade, de gestão que nós estamos conversando, como em outras áreas. O EADL ele tem esse fruto e essa ferramenta bem ampla, tá? de formação profissional, então você pode aproveitar também. Qualquer coisa, você pode me seguir no meu Instagram e mandar, no caso, um direct que pode, inclusive, ajudar no qual vai ser o próximo tema do nosso encontro, tá bom? Até logo e muito obrigado pela presença.